falando com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, bendito seja o teu nome. Pai, estou em tua presença, Pai, em oração com a tua palavra em mão, Senhor. Preciso que ela esteja no meu coração. Que teu Espírito interceda por mim, Senhor, com gemido inexprimível, que eu não sei explicar como convém, mas se possível me usa, Pai, para que teu nome seja exaltado. Através de tanto dos irmãos que vão ouvir a tua palavra, estão ouvindo. Tudo isso é para a tua glória, Pai. E abençoe meus irmãos, queridos que amam a tua palavra, tem amor pelas coisas boas de Deus. Abençoa cada um deles, Pai, em nome de Jesus, e me abençoa também. Seja conosco, Pai, em nome de Jesus. Todos digam amém. Aleluia. Então, meus amados irmãos queridos, eu separei uma lição para nós juntos meditar nessa palavra, que está no livro de Tito, aleluia, capítulo 2, o versículo 11. Essa mensagem, ela vai falar sobre salvação. Quem é salvo, quem não é. Vai falar de duas alianças. Qual é a aliança que nós estamos, se é na primeira ou se é na segunda, ela vai dar um entender para nós, através da palavra. Dizendo assim, versículo 11, 2:11 de Tito, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia. Coisa linda, meu irmão. A graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação. Já está mostrando nesse versículo, irmão. Só nesse versículo já entendemos. Já dá para entender tudo a dinâmica desta palavra. Por onde veio a salvação? De onde veio a salvação? Eu falei de duas alianças agora. Qual é a aliança que tem salvação? É a velha aliança de Moisés? Ou é a graça de Jesus Cristo? Quem foi que trouxe a salvação? A graça. Está dizendo aqui o versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos nós. Todos têm direito à salvação. Muito linda a mensagem, uma explicação correta, que nós temos direito à nossa salvação. Salvação é para todos, meu irmão. Todos têm direito à salvação. Jesus não veio para condenar, veio para nos salvar. Diz aqui o versículo, agora é o 3:5, diz aqui. Aliás, 3:4. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, 5. Não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e regeneração e renovação do Espírito Santo. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Uma mensagem comprida, mas o importante da mensagem é ela toda, completa. Mas tem um sentido muito amplo, muito certo, muito correto para a nossa mente e para o nosso coração, que é a salvação. Veja bem aqui como fala. Mas segundo a sua misericórdia. O que é a misericórdia? Segundo o amor de Deus que Ele tem por cada um de nós. Ele tem um amor tão grande, como vai falar aqui na frente, que Ele entregou, Deus entregou o seu Filho para morrer por nós. Qual é o pai que entrega um filho para morrer por outra pessoa? Se não ser pelo amor, o amor que Deus tem em cada um de nós. Está falando aqui, eu vou ler do começo, não por obra de justiça que houvéssemos feito. O que é obra da justiça? Quando nós praticamos algo certo de Deus, nós estamos praticando a justiça de Deus. Ele quer que seja feito correto como é o trabalho dele. Aí quando nós estamos dentro da palavra, cumprindo com o mandamento, nós estamos cumprindo com a justiça de Deus. Está falando aqui, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. O que eu estou fazendo aqui? Uma obra da justiça de Deus. Falando do amor de Deus, da palavra. Aleluia. Mas segundo a sua misericórdia, segundo o seu amor, nos salvou. Olha, meu irmão, nos salvou. Não vai salvar. Já nos salvou pela lavagem, regeneração e renovação do Espírito Santo. Nós somos salvos, irmão. Nós já estamos salvos, irmão. O nosso nome está no céu garantido para o dia da redenção, para o dia do julgamento, para a nossa vida eterna com Deus. Nós estamos já lá no céu preparado o nosso lugar para a nossa eternidade.
Diz a palavra que da palma da mão de Deus ninguém arranca nós. Nós somos dele, nós estamos seguros, garantidos por ele. Nos salvou, nós estamos salvos. Não vai ser salvo ainda. Quando eu andava para esses lugares, que eu não tinha conhecimento da palavra, que até hoje não conheço ainda diretamente, mas já tenho um pouco de entendimento, nesse tempo eu buscava, sabe o que, meu irmão? A minha salvação. Eu ia para ali por causa da minha salvação, irmão. Aleluia, porque eu era ensinado assim, que tinha que buscar salvação naquela casa. Não era em Deus que eu buscava salvação, eu buscava salvação em um pastor, em uma casa, em um lugar. Era ali que eu buscava a minha salvação. E hoje ele mostra para mim aqui, pela palavra dele, o nosso Jesus Cristo, que nós somos salvos. Nós já estamos salvos, nós não vamos ser salvos, já estamos salvos. Aleluia. Olha que mensagem para o nosso coração. Isso é lindo, é maravilhoso, para que nós tudo possa entender a vontade do nosso Deus. Louvado seja Deus. Agora voltando aqui, passando aqui para o livro de Efésios, capítulo 2, aleluia, santo é teu nome. Efésios 2, 4. Veja só a nossa salvação de onde vem, de quem vem, como é que a gente recebe a salvação, qual o direito que nós temos de ser salvo, por que eu vou ser salvo. Tudo isso, irmão, é uma coisa que a gente vai entender pela mensagem. Olha o que diz aqui o 4. 2:4 de Efésios. Aleluia. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, Deus que é riquíssimo em amor, aleluia, pelo seu muito amor com que nos amou. Ele é riquíssimo em amor, pelo amor que ele nos amou. Estando nós ainda mortos nos nossas ofensas, vivificou juntamente com Cristo. Nós estávamos mortos no nosso delito de pecado, pode ser assim, mas ele nos vivificou, nos deu vida junto com Cristo e pela graça nós somos salvos. Veja de onde vem a salvação da graça. Pela graça nós somos salvos, meu irmão. Olha como é importante te entender. Eu falei em 2 alianças. A velha aliança não tinha graça, não tinha Espírito Santo, não tinha perdão, não tinha segunda chance. Tudo era assim na velha aliança. Tinha maldição, tinha condenação, tinha morte, tudo estava na lei do Moisés. A graça de Deus. Já está falando a graça de Deus. Pela graça sois salvos, irmão. Nós somos salvos pela graça e pela fé e pelo amor e pela misericórdia de Deus. A nossa salvação está garantida, irmão. Aleluia. Agora não é por isso que a gente vai também se jogar, se lançar no que não presta, não. Manter a fidelidade de Deus no nosso coração, para garantir a nossa eternidade com Deus. Aleluia. Fala aqui o versículo 8, do mesmo capítulo, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Veja bem, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Olha que coisa linda, que maravilha, que amor Deus tem por nós, é um dom. É um dom que Ele tem de nos salvar. Não é pelas obras, não é pelo que eu faço, não é se eu ajudei alguém, se eu faço um bem, se eu prego, se eu estou... Não, meu irmão, nada disso interessa para Deus, meu irmão. A nossa salvação é independente de tudo isso, irmão. Se fosse para salvar só quem prega, só quem paga dízimo, só quem se congrega, só quem faz jejum. Não, meu irmão, a salvação é para todo, meu irmão querido. Saiba disso, meus irmãos. A gente está nesse lugar por quê? Porque se vai para aquela casa que eles chamam de igreja, que não é a igreja, tá? Me perdoe eu falar correto. A igreja só é vida. Nós somos a igreja de Cristo, aquele que comprou com seu sangue. É nós que somos a igreja. Não é aquela casa, aquela parede, aonde Deus não habita e fala. Então, por que a gente vai para ali? O que a gente buscava ali, o que eu buscava ali, o que se busca ali, porque é ensinado assim. Buscar nossa salvação. Quanto mais sacrifício, melhor. A nossa salvação nós alcançamos através de sacrifício. Não é fácil, não. Tem que sacrificar, tem que oferecer tudo para Deus, irmão, para garantir a nossa salvação. E aqui ela fala diferente. Salvação não é por obra, não é por dízimo, não é porque eu passei tanto tempo pagando dízimo, não é isso não, irmão. Eu posso perder minha salvação se eu quiser, se eu não conheço, ou se eu vacilar muito,
para não ter direito à minha eternidade com Deus. Aleluia, veja que ele falou aqui. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, não depende de nós, é um dom que Deus tem de nos salvar. Isso aqui não é só para mim, é para todos. Quem prega, quem não prega, quem vai no culto, quem não vai. Quem tem religião, quem não tem, toda é a mesma coisa, meu irmão. A diferença está no galardão. A diferença é o galardão. O galardão, sim, esse é pelas obras. O galardão para qualquer um do ser humano é pelas obras, pelo que se faz certo. Esse tem galardão. O que faz o contrário é diferente. Diz aqui o versículo 9, aleluia. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Falei agora. Não é pelas obras. Se fosse pelas obras, eu ia me gloriar, dizer, eu estou salvo. Já preguei muito, já ajudei, já fez, aconteceu. Construí até uma casa, ajudei a levantar uma casa, achando que era igreja. Eu não conhecia a palavra de Deus. Eu construí uma casa com a minha irmã, ajudei a construir. Comprei material, dava mão de obra, tudo eu fazia dando dízimo e dando oferta e construindo uma casa. E hoje eu vim saber que Deus não estava ali. Olha quanto tempo eu vivi enganado, meu irmão. Hoje, graças a Deus, eu agradeço o Pai que está comigo e está com você. Abriu meus olhos, me acordou, me despertou a tempo ainda de eu poder testemunhar do grande amor que Deus tem por nós. Ele ama todos, meus irmãos, sem acepção. Ele veio para salvar todos. Se fosse para salvar, falei agora. Só quem prega, só quem dá dízimo, só quem vai em culto, não ia salvar ninguém, irmão. Porque a maior parte do mundo, do povo está no mundo, sem religião, vivendo à vontade, vivendo a vida que eles querem. Sem saber disso, eles não estão sabendo disso aqui não. Ele vive assim sem saber disso, que a nossa salvação é garantida. Não é por obra, como ele está falando aqui. Não é porque se faz. Não é porque se prega. Não é porque se congrega. Pessoas a vida toda se congregando. Quantas pessoas tem com 10, 40 anos se congregando? Vai ver a vida dessa pessoa como é que não é. Como é que não é a família dessa pessoa? Tudo atrapalhado, tudo escangalhado. E ele está ali se congregando por não conhecer a palavra. Enquanto Deus garante a nossa eternidade, a nossa vida, como ele falou, que eu vim para que tenha vida e tenho com abundância. Essa abundância se garantiu para quem? Para quem prega o evangelho? Não, para todo, irmão. Toda aquela pessoa que teme a Deus, anda nos seus caminhos, obedece os seus mandamentos, tem essa vida com abundância. Nós temos um exemplo aqui para encerrar, do Cornélio. Já contei muitas vezes essa história aqui, mas tem que repetir de vez em quando. Quem era Cornélio? Um homem ateu que não tinha religião, mas orava com a família em casa, falava do amor de Deus para sua família e ajudava os necessitados. E essas atitudes de Cornélio chegou na consciência de Deus lá no céu. E ele mandou um anjo aqui na terra avisar o Cornélio que a oração de Cornélio subiu e chegou onde estava Deus. Olha, meu irmão, quantas pessoas oram a noite toda, de madrugada, vai para o monte, faz jejum, faz sacrifício, campanha de oração, que não tem mais fim, e nunca a oração chega onde está Deus. Cornélio era um ateu, não tinha religião, a oração dele chegou no céu mais depressa do que a minha. É isso que nós temos que entender, meu irmão, que Deus nos ama do jeito que nós somos. Não depende de religião, religião não salva ninguém. Homem nenhum salva ninguém, meu irmão. É um engano na nossa cabeça para a sua e para a nossa, com essas casas aprendendo ali, escravizando a pessoa ali, fazendo escravo todo dia ali, toda noite, ano todo ali, pagando ainda. Isso que é triste, meu irmão. Pagando para ouvir mentira, para ouvir engano, para ser enganado a mente da pessoa, para ser trocado o nosso pensamento, para a gente estar ali alimentando, enricando aquele homem. E não sabe que a nossa salvação é garantida, nós estamos salvos, nós não vamos ser salvos, nós já somos salvos. Para a honra e glória do nome de Deus. Precisa, irmão, nós entender. Religião nenhuma salva nós. Toda religião que criaram, você sabe para que é? Para se beneficiar dela. Toda religião que tem no mundo é para benefício próprio da pessoa. E a pessoa não entende, acha que está servindo a Deus. Me desculpe, tá? Me perdoe. Me perdoe, pelo amor de Deus. Não está servindo a Deus, meu irmão. Está servindo o homem, porque Deus ninguém vê. Deus é espírito e ninguém vê, como diz a mensagem, a outra que passou. Deus procura as pessoas que adoram a Ele em espírito e verdade.
Olha como é difícil, irmão. A gente pensa que está servindo a Deus, me desculpe. Está servindo o homem, tá? Precisa abrir os olhos, pedindo com respeito ao meu irmão, precisa nós estudar a palavra de Deus, para entender o que é o Evangelho. O que é religião? Por que tem tanta religião? Porque é o meio de vida. É um ramo de vida muito bom para todas as pessoas que mexem com a religião. São ricos material. Não espiritual, mas materialmente são riquíssimos, que não sabem o que é que tem. Porque todo mundo tem prazer de pagar. Todo mundo tem gosto de dar, de levar para ali. Sem entender a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meus irmãos queridos, cada um de vocês. Sejam abençoados por Deus em nome de Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, Manuel Nascimento, como sempre eu falo. Não quero seu dinheiro, mas se possível contribua com esse evangelho, com like, se inscrevendo, enfim, compartilhando, irmão, tocando no sino das comunicações. Que Deus te abençoe, meus irmãos, todos em nome de Jesus. Diga todo amém.